Olá, bora conversar hoje sobre uns trechos bem marcantes de O Profeto, do Khalil Gibran. A gente está usando aqui a edição brasileira da Planeta, aquela de 2019. Ela tem um prefácio muito sensível da Rupi Kaur, sabe? E um pós-fácio do Paulo Daniel Fara, que contextualiza bem. A tradução é da Ana Guadalupe. Para quem não conhece, o livro é tipo uma coleção de ensaios poéticos, quase uns sermões, assim. São do sábio Al-Mustafa, que está prestes a deixar a cidade de Orfalese depois de 12 anos. E a nossa ideia aqui, então, é meio que mergulhar nessa sabedoria que parece que não envelhece, né? Tentar entender por que esses textos ainda tocam tanto a gente. Como a Rupi Kaur falou, que sentiu que o livro abriu meu coração. Então é isso. Vamos lá, vamos desembrulhar essa história. A Rupi Kaur, ela conta uma coisa interessante no prefácio, que o pai dela lia Gibran para ela quando criança. E aí, anos depois, ela reencontrou o livro na biblioteca quase por acaso. E aquela parte sobre alegria e tristeza, né? Que elas são inseparáveis. Quando ele diz, sua alegria é sua tristeza sem máscara, são inseparáveis. Isso marcou demais ela. É como se o livro aceitasse que a vida tem suas dificuldades, mas ao mesmo tempo ele oferece um caminho, umas ferramentas para a gente lidar, né? Pelo menos foi assim que ela sentiu. Exatamente. E entender um pouco quem foi Gibran ajuda a sacar essa força universal que o livro tem, como o Paulo Daniel Fara explica lá no pós-fácil. Ele era um imigrante libanês, maronita, morando nos Estados Unidos, e era um artista assim de muitas frentes, né? Pintor, escritor, ativista. Essa mistura toda de vivências tipo Oriente e Ocidente, Líbano e América, a língua árabe e o inglês, tudo isso está muito presente na obra dele. Ele fez parte daquele movimento Adab al-Majar, que é a literatura da migração árabe, e olha que interessante, ele também foi influenciado pelo transcendentalismo americano, sabe? Ah, sim. Emerson, Thoreau, aquela turma. Isso. Aquela valorização da intuição, da experiência individual, de buscar uma verdade mais profunda na natureza, no espírito. Acho que tudo isso moldou muito a visão dele. E aí a conversa fica boa mesmo quando a gente entra nos ensinamentos do Al-Mustafa, tipo, sobre o amor. Tem aquela passagem que é: Uau! O amor nada oferece além de si mesmo e nada exige além de si mesmo, pois o amor em si mesmo é suficiente. Forte, né? É uma visão quase radical, assim. O amor não como uma barganha, uma posse, mas como uma força que se basta. É completo em si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele não foge da complexidade. Ele fala que o amor coroa e crucifica, que eleva e que poda, ou seja, ele reconhece a intensidade toda do sentimento, não simplifica. Uhum. É a dualidade presente de novo. E quando ele fala sobre os filhos, essa parte nossa mexe com a gente. Seus filhos não são seus filhos. Vêm ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. E continua: podem dar a eles seu amor, mas não suas ideias. Isso é quase um choque de realidade para muito pai e mãe, imagino. Com certeza. É um chamado muito forte ao respeito pela individualidade, né? Enxergar os filhos como seres autônomos, com alma própria, caminho próprio, e não como, sei lá, uma extensão nossa, um projeto pessoal. E isso conversa diretamente com a filosofia maior do Gibran, sobre a liberdade interior, sobre cada um buscar a sua verdade. Falando em busca, e o trabalho? Ele dá uma virada de chave naquela ideia de trabalho como só um fardo, uma obrigação, né? Ele diz: o trabalho é o amor tornado visível. Pois é. Ele ressignifica completamente o trabalho, deixa de ser só uma maldição ou uma necessidade. Quando você faz com amor, com presença, vira uma expressão de quem você é, vira uma forma de se conectar com você mesmo, com os outros e com algo maior, com o espírito da vida, como ele coloca. É tipo encontrar o sagrado no dia a dia, sabe? Bem diferente da alienação que a gente às vezes sente hoje. Sim, uma perspectiva bem transformadora. E tem a cena da partida, né? A despedida. Quando o Mustafa está indo embora, ele não deixa uma sensação de fim total. Pelo contrário, ele promete voltar. Fala algo como só mais um pouco. Um instante de descanso ao vento e mais uma mulher me levará no ventre.
Parece um ciclo, uma continuidade. O fascinante é justamente como todos esses temas que a gente falou, amor, filhos, trabalho, a própria despedida, eles se costuram, né? A mensagem central parece ser essa busca por uma liberdade autêntica, por viver a própria verdade. E mais, por abraçar as dualidades da vida. Alegria e tristeza juntas, razão e paixão convivendo. E aí vem o amor como essa força autossuficiente. O respeito pela individualidade do outro, o sentido que a gente encontra nas coisas simples, nos atos cotidianos. E a gente precisa pensar no contexto, né? Pós-Primeira Guerra, o mundo buscando esperança, buscando um olhar para dentro. Essas palavras devem ter ecoado muito forte. E claro, a forma como ele escreve, essa linguagem poética, que a Rupical descreveu como quase musical, isso ajuda a tocar num lugar mais profundo, né? Sem dúvida, a poesia tem esse poder. E aí a gente volta para aquela sensação que a Rupi Kaur descreveu, do livro ser quase um companheiro, uma âncora, que meio que se adapta ao nosso momento de vida. Uhum. Se a gente olha para o quadro geral, o profeta se mostra isso mesmo, um guia atemporal. Ele usa a beleza da poesia para nos ajudar a navegar essa coisa complexa que é ser humano, que é universal, né? Não é por acaso que vira um clássico tão influente, como tanto a Kaur quanto o Fara destacam. É um livro que continua falando. Então, no fundo, parece que o Gibran nos dá um espelho para a alma. Para a gente se reconhecer ali, naquelas palavras, talvez. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação aqui. Lá no capítulo sobre o ensino, o Al-Mustafa diz uma coisa assim: nenhum homem pode revelar a vocês coisas que já não estejam semi-despertas nas manhãs de seu conhecimento. Fica a pergunta no ar, né? Que sabedorias será que já moram aí dentro da gente, meio adormecidas, só esperando talvez a palavra certa ou o momento certo para despertar de vez? Fica aí para pensar.